Direitos iguais e justiça para o povo tupi-guarani e todas as etnias remanescentes daqui. Direitos iguais e justiça para o povo tupi-guarani e todas as etnias remanescentes daqui. 1.500 homem branco em Pindorama chegou. Muita riqueza natural foi o que encontrou. Um clima quente, um belo dia, um povo que vivia em harmonia. Chegou na Caia, Cangue, Guarani, Kaiowá, Jurunacaeté, Chavantes e Tupinambá. Do Oiapoque ao Choe no Brasil, testemunha do maior crime que se viu. Muito ódio, muita maldade, a coroa mandou pra cá a história da humanidade. Muito sangue, muita matança, esvaindo com toda a esperança. Com sentimento de justiça o índio ficou, se levantando bem mais forte contra o opressor. Agora isso é o que importa na sua vida, usando a lança pra curar sua ferida. Direitos iguais e justiça para o povo tupi-guarani e todas as etnias remanescentes daqui. Direitos iguais e justiça para o povo tupi-guarani e todas as etnias remanescentes daqui. E te pergunto se essa luta adiantou, vendo que o índio ainda não tem o seu valor. O cangaceiro do fazendeiro foi o primeiro que atirou. Mas foi tanta injustiça que o índio sofreu, que até hoje ele não tem o que é seu. Ele chora, pede ajuda e até hoje ainda não venceu. 500 anos se passaram. Jerusalém, que é São Paulo, que hoje é São Paulo, né? Então, queridos, aí foi disperso totalmente os indígenas, que foi disperso para todos os estados aqui brasileiros, certo? Os descendentes de Jesus, os descendentes de Ibiriçá, que eu tô falando. Aí foi disperso totalmente ali nos anos 70, que foi depois de Cristo, que diz que não diz o que aí na Bíblia? Na teologia diz o quê? Que Jerusalém foi destruído 70 anos depois de Cristo. Então, foi destruído isso mesmo. Cristo morreu em 1506, Cristóvão Colombo. E nos anos 70 foi destruído Jerusalém, ou seja, 70 anos depois de Cristo. Foi destruído totalmente, querido, Jerusalém, que é nome inventado, que é Jerusalém, e São Paulo também, que é nome novo, né? São Paulo é de 400 anos para cá. Então, querido, ele não morreu em Jerusalém? Então, ele morreu em São Paulo, certo? Diz que Jerusalém vai ser a capital do mundo, não diz? Então, São Paulo vai ser a capital do mundo, queridos. Querendo ou não, querido, São Paulo vai ser a capital do mundo. Diz, querido, que ele morreu em Jerusalém, certo? Ele morreu em Jerusalém, morreu em São Paulo. O corpo dele está eternizado, querido, aí na Catedral da Sé em São Paulo. Na Catedral da Sé em São Paulo. O corpo dele está eternizado aí, ó. Que é o Tibiriçá, que é o Jesus. Tá aí. Diz também que só podia ter um templo único, um templo de Salomão único. Não podia, é proibido, querido, existir 2 templos de Salomão, é proibido.
No mundo todo, querido, é proibido existir 2 templos de Salomão. Só pode existir um só, querido, no mundo todo. E aonde está ele, querido? Está em São Paulo, querido, em Jerusalém. Não diz que o templo de Salomão ia ser erguido em Jerusalém? Então, querido, está aí, querido, o templo de Salomão, ó. O templo que o Rockefeller fez. Foi o Rockefeller e o Edir Macedo, querido, que construiu esse templo. O Papa permitiu, querido. Rockefeller, que era um judeu, e Edir Macedo também é judeu, permitiram, querido, os judeus construir o templo de Salomão, que está em Jerusalém, querido, que está em São Paulo. Esse é o único, querido. E esquece aquele templo de Jerusalém lá, querido, que lá é mentira. Aquela mesquita lá em Israel, esquece aquilo lá, querido, aquilo lá é mentira. Aquilo lá é para enganar os bobos da corte. Tá bom? Aquilo lá nunca vai ser templo de Salomão lá em Jerusalém, não, querido. Lá em Israel, não. Aquilo lá é mentira. Aquilo lá é a mesquita dos muçulmanos, querido. Esquece aquilo. O templo de Salomão já está pronto. Está aqui em São Paulo. São Paulo vai ser a capital do mundo todo, querido. É o país mais rico de toda a terra, é o Brasil, querido. Esquece esses outros países lá, querido. Aqueles países lá, ó, a China só é potente, querido, em guerras. Em guerras. Tá bom, querido? Só é potente em guerra. Coreia do Norte, China. Ele só é primeiro mundo em guerras, querido. Em armas, em carro forte. É somente nisso, querido. Ó, na Coreia do Norte, vocês sabem quanto o pessoal recebe lá por ano o salário deles? Se vocês acharem que eu estou acrescentando, pesquisem só, querido. Sabe quanto que é o salário dos pessoal lá na Coreia do Norte? R$600 por ano. É por ano, querido. Não é R$600 por dia, não. Por mês, não. É R$600 por ano. Então, querido, o imperador lá da Coreia do Norte, o rei lá, ele paga R$600 por ano a cada um lá, querido, da Coreia do Norte. Por quê? Porque ele dá tudo. Ele dá casa, dá comida, dá tudo, dá luz, dá tudo de graça para as pessoas. Certo? É um país comunista. Ele é o imperador, é ele que manda tudo. Então ele só dá R$600 às pessoas por ano. Mas é ele que dá tudo às pessoas. Dá colégio, dá tudo, né? Então, querido, a Coreia do Norte, querido, só é rico em armamentos e em guerras, querido. Mas negócio de riqueza igual a gente tem aqui, querido, na terra, a maior riqueza do mundo, querido, em plantações, em tudo, está aqui, querido. Aqui é a terra prometida, aqui é Jerusalém, aqui é Canaã, aqui é tudo. Então vocês têm que entender isso, querido. Então, Jesus nasceu em 1480, começou o seu ministério em 1513, que foi com 33 anos, certo? Ministério ali de interlocutor, de embaixador, de intercessor, de intermediador, certo? Sabe qual é o nome de Tibiriçá, o significado do nome dele? De Turitzá. O significado do nome dele é esse, ó. Vigilante da terra, olho de felino e maioral da terra. Esse é o significado do nome dele, do nome de Turitzá. Tá bom, amados? Vou desligar aqui, querido, para resumir esse áudio. Tudo de bom. Beijo no coração de todos. Oi, amados, tudo bem? Olha só, amados. Vou gravar um áudio rapidinho aqui. A resposta de alguns vídeos que mandaram para mim, tá bom? Pelo menos de 2 vídeos que mandaram para mim avaliar aqui e ver, né? Então, amados, eu assisti aqui esses vídeos. Primeiro eu vou falar sobre a indígena, né? A indígena, mano. A indígena falando aqui sobre espíritos, né? Sobre espíritos, sobre macumba, sobre feitiçaria. Então, amados, olha só. Em primeiro lugar, amados, essa indígena aí, né? Em primeiro lugar, ela é evangélica, amados. Ela é evangélica, essa indígena é evangélica. Né? Desde criança, parece que desde a adolescência dela, de 10 para 12, 13 anos, ela foi pro catolicismo evangélico.
Então os amados sabem, amados, que quando a pessoa vem para o evangélico, o que as pessoas aprendem, amado? Primeira coisa que as pessoas aprendem é o quê? É ter medo de espíritos, né? Ter medo de espíritos, de anjo do bem, anjo do mal, né? Que existe anjo do bem, anjo do mal, espírito ruim, espírito bom. Que existe fé, né? Uma fé imaginária, uma fé inabalável. E existe a incredulidade também, né? Quem tem fé move montanha. Que pode orar que a pessoa cura, que ressuscita morto. Então, quando as pessoas vêm para religiões, amado, a primeira coisa que aprende é isso aí. Então, amado, essa indígena aí, desde jovenzinha, tadinha, ela é evangélica. Então, ela aprendeu isso, amado. Então, ela acredita muito nisso aí, ó, porque os evangélicos não botam isso na cabeça dos outros, evangélicos. As religiões falam o quê? As coisas que as religiões ensinam, ó. Macumba, olho grande, inveja, feitiçaria e cura divina, né? É isso que os religiosos ensinam, querido. Então ensinou isso aí ela, ó. Ensinou isso a indígena, aí ela acha que estão fazendo macumba e feitiço para ela. Então, amado, isso é coisa psicológica, querido. Eu sei que eu já falei isso em um bocado de áudio aí, mas parece que quanto mais a gente fala, é tanto tempo que a pessoa vive na enganação. Aí quanto mais a gente fala a verdade, a pessoa parece que fica com dúvida. Quando a gente fala uma verdade, querida, é para vocês pensar, não é para vocês ter dúvida não, querido. Tem pessoas que falam, irmão, não entendi nada, fiquei com dúvida. Não é para ter dúvida não, querido, é para pensar e raciocinar. Aí vai ver que não existe essas coisas, amado. Porque olha só, por vários pontos que não existem essas coisas aí, amado. Que isso é tudo enganação, isso é tudo, amado, é psicológico. Certo? Isso tudo é psicológico, amado, esse negócio aí. Porque, olha só, se existisse isso aí mesmo, se isso funcionasse, esse negócio de feitiçaria, macumbaria, bruxaria funcionasse, querido, quem é o povo que mais faz essas coisas, querido? Não é o povo da África? Então, amado, então se as bruxarias do povo da África funcionassem, eles não seriam exterminados, queridos. Eles iam fazer a bruxaria deles, pronto. Ia matar os europeus, querido, os asiáticos que escravizaram eles e mataram eles. E como é que a feitiçaria dos africanos não funcionou? Pode ver, amado, quem faz mais feitiço e macumba, amado, e fica mais negócio de reza e de oração, amado, é o povo mais sofrido, querido. É o povo que nunca tem as causas deles resolvidas. São os povos incompletos. Então, amado, isso é ilusão, amado, tira isso da cabeça. Feitiçaria só pega, amado, em quem acredita. Se a pessoa acredita, claro que vai pegar mesmo. É igual a pessoa, tem país aí, amado, que as pessoas ficam adorando o elefante. Então, amado, se a fé deles está no elefante, o que é que pode fazer, amado? Pode fazer nada por ele. A gente só fala a verdade. Quem quiser acreditar que existe espírito do bem ou do mal, que acredite. Mas só que não existe, né? Mesma coisa, anjos do bem e do mal. Se existisse anjos do bem, amado, para livrar as pessoas, os africanos, amado, os indígenas, aqueles ali na Alemanha que morreram, aqueles montão de gente ali na Alemanha que foram exterminados, se existisse anjo do bem, amado, ia livrar o pessoal da Alemanha, ia livrar o pessoal da África, ia livrar os indígenas do Brasil, os pretos que ficaram escravizados aqui no Brasil por 400 anos. Vai dizer que dentro desses 400 anos, amado, que os pretos ficaram escravizados aqui no Brasil, os pretos e os indígenas, vai dizer que eles não pediram santos, pediram demônios, pediram espírito do bem, do mal, pediram ajuda, anjo do bem, anjo do mal, fizeram macumba, fizeram reza, fizeram feitiço, fizeram oração, se retalharam, fizeram um bocado de coisa, amado, pagaram promessa e resolveu, amado. Não resolveu não, amado, só piorou. Então, amado, isso é simples de pensar, queridos. Agora, se alguém mandar vídeo mais pra mim, falando disso aí de bruxaria, eu não vou dar mais resposta a ninguém não, hein. Eu já falei que isso não existe. Existe pra quem quer que existe, querido. É a mesma coisa, existem Espíritos Santos, Espírito Santo que as pessoas dizem aí. Existe um Jesus Salvador. Existe um Deus aí que tá abençoando todo mundo e tá livrando todo mundo. Existem essas coisas aí?
Então, amado, não existe. Existe um Criador único, amado, sem nome, Criador invisível, sem nome. Agora, Espírito Santo, Jesus, Deus, Jeová, Yahweh, isso não existe não, querido. Isso é ilusão, querido, é psicológico. Agora, se vocês quiserem acreditar que existe, o que eu posso fazer por vocês? Para mim, nada disso existe, né? Mesma coisa as pessoas, dobra o joelho de frente de uma cruz, fica pedindo ajuda à cruz. Uma cruz vai fazer alguma coisa por alguém? Então, uma estrela de Refã aí, essa estrela aí de Israel, estrela de Refã, vai fazer alguma coisa para ajudar alguém? Então, agora quem quiser acreditar, acredita. Agora eu não acredito em nada disso, né? Não existe nada disso. Nem anjo do bem, nem anjo do mal, nem espírito do bem, nem espírito do mal, nem demônios, nem demônia, nem nada disso. Nem macumba, nem feitiço, nem oração, nem reza. Nada disso funciona, mano. Existe só a gente acreditar assim, num Criador invisível que criou tudo para nós. E o resto, amado, é a gente que tem que fazer. É a gente que tem que fazer as coisas boas. Plantar, colher, trabalhar e ser feliz, amar, ser amado, né? E pronto, tratar os outros bem. Só isso que existe, amado. Esquece esse negócio, amado, de feitiço e macumba e reza que não existe. E outra resposta, porque eu não vou ficar gravando de áudio em áudio, não vou ficar gravando um áudio para um áudio para dois, 10 áudios para 10 pessoas, eu não vou ficar gravando. Então eu gravo um áudio só e mando para um bocado de gente. Outra resposta aqui, amada. A amada que enviou esse apócrifo de Pedro, Apocalipse de Pedro. Isso aí não, amado, isso aí não existe não, amado. Porque eles botam uma coisa tão bonitinha, amado, uma coisa tão bonitinha, tão espiritual, que a gente acaba, né, ficando com a nossa emoção abalada. Mas isso aí não, amado, isso aí é mentira. Pedro nunca conversou com um homem chamado Jesus, não, amado. Porque o homem com o apelido de Jesus, ele morreu, amada, em 1562. E Pedro, amada, Pedro morreu 93 anos depois. Pedro morreu 93 anos, amada, depois desse homem chamado Jesus. Ou seja, Pedro morreu ali aproximadamente, amada, ali em 1650, mais ou menos, amada. Depois de 1645, porque Pedro, em 1645, ele escreveu uma pequena carta, pequenininha mesmo, com poucas letras. Ele escreveu para Diogo, em 1645, ele escreveu uma carta para Diogo. E depois de 1645 ele morreu, né? Aproximadamente 1650. Ou seja, 93 anos, amado. 93 anos depois de Tibiriçá, que o Pedro foi morrer, amado. Então o Pedro nunca conheceu o Tibiriçá, não, amado. O Pedro conheceu a fama do Jesus. Eu já falei sobre isso, amado, em áudios aí. O Pedro só conheceu só a fama do Tibiriçá, a fama do Jesus, a fama do Yeshua, do Arushua, do Issa. Ele conheceu só a fama, amada. Então Pedro não andou com Jesus, não, amada. Isso aí é mentira. E Tomé também não, amada. Porque Tomé morreu aqui aproximadamente em 1750, amada. Tomé era irmão gêmeo de Tiago o Menor. Tomé tinha 2 irmãos, Tiago o Menor e Bartolomeu de Gusmão, amada. Bartolomeu, com o apelido de Natanael. Ele teve 2 nomes, Bartolomeu e Natanael, na Bíblia, né? No livro de história ele é o padre Bartolomeu de Gusmão, o padre que inventou o balão. Então Tomé, amada, ele era irmão de Bartolomeu. E ele era irmão gêmeo de Tiago o Menor. Então Tomé, amada, morreu aproximadamente ali em 1750. Certo, amada? Foi pouco tempo agora, ó, 200 e poucos anos atrás. Porque esses 13 discípulos não andaram com Jesus, não. Esses 13 discípulos seguiram a fama do Jesus. A fama do Jesus que percorre até hoje, né? Que é o Tibiriçá, que ele é famoso até hoje. Então, esses 13 discípulos conheceram só a fama. Então, esses 13 discípulos, nenhum, amada, nenhum andaram com o Tibiriçá, não. Conheceram só a fama do Tibiriçá. Então, esse Pedro que está conversando com Jesus aí é mentira, amada. Isso aí é os padres que ficam lá em Roma, amada. Lá no Vaticano, aqueles bispos que ficam lá, só estudando. Estão presos lá no Vaticano,
Como eles não têm outras coisas para fazer, o que eles ficam fazendo? Fica montando apócrifo. Fica lá escrevendo. Aí diz que é apócrifo de Pedro, diz que é apócrifo de Adão, diz que é apócrifo de Moisés, apócrifo de João, apócrifo de não sei o quê. É eles que ficam ali escrevendo, amada. No Vaticano, aqueles bispos estão lá fazendo isso. Eles ganham para isso, amada. Os bispos ganham para isso. Só para escrever apócrifo. Aí escreve uma coisa tão bonitinha, tão certinha, e bota o nome de um homem chamado Pedro. Bota o nome de um homem chamado João, que não existe, que o nome deles, nenhum dos nomes deles não era esses. Bota nome aportuguesado pra gente nunca imaginar, ué. Que eles eram indígenas. Então esse apócrifo é mentira, mano. Ainda diz que foi botada uma cruz na cabeça de Tibiriçá. Todas essas 3 mortes aí é mentira, mano. Que foi botada uma coroa de espinho, mentira, mano. Isso é mentira. Essas 3 mortes é mentirosa. A da cruz, a de pestilência, né? Que ele pegou pestilência, né? Pegou doença lá, né? Que ele era um dos maiores curandeiros. Como é que... Curandeiro com ervas medicinais. Ele era um dos maiores curandeiros. Então, como é que ele ia morrer de enfermidade? Se ele tinha remédio para curar todas as enfermidades. Então, amada, então essas 3 mortes é mentirosa. De pestilência, de cruz e de madeiro. Todas as 3 é mentira. Amados, pesquisa, amado. Como é que Tibiriçá morreu? Pesquisa, amado. Sem ser essas 3 mortes que é mentirosa. Essas 3 eu já achei. Pestilência, cruz e madeiro. Pesquisa como Tibiriçá morreu, amado. É do jeito que o Jesus morreu. O Jesus, o Yahushua e Yeshua morreu do jeito que morreu o Tibiriçá, com a morte verdadeira dele. Então vocês tentam descobrir, amado, como que o Tibiriçá morreu. Aí sim, amado. Aí vocês vão saber, como é que o Jesus, o Yeshua e Yahushua morreu. Tá bom, amados? Tamo juntos, amados. Tá bom? Então esses 2 vídeos é mentiroso. Dessa indígena aí que acredita que estão fazendo feitiço pra ela, coitada. Ela aprendeu isso no Evangelho. É o Evangelho que fica inventando isso, né? Que fala que teve uma revelação, que o outro tá fazendo macumba, que o outro é ganhar não sei o quê, que o outro é perder não sei o quê. É revelação, amado. Isso aí é enganação, querido. Isso aí é adivinhação. Eles tentam adivinhar. Essas religiões, eles tentam adivinhar, querido. Aí eles jogam uma tacada e às vezes conseguem adivinhar mesmo, né? Às vezes conseguem adivinhar alguma coisa mesmo. Então, amado, isso aí, coitada da indígena. A indígena acredita nisso aí, ó. Se ela crê tanto nessa macumba e nesse feitiço, então por que então que eles não faz feitiço para coisa boa? Para ter uma revolução, para eles melhorar de vida. Por que eles só acreditam em coisa negativa? Eles só acreditam em reza e feitiço e macumba de coisa negativa. Então, vocês acreditam, por que eles não invertem então? Para eles sair da escravidão, da enganação, para eles ser prósperos, ser feliz mesmo. Como? Que sempre viveu escravizado e enganados. Nada disso existe não, amados, tá bom? A realidade chegou, querido. Só existe nós aqui na Terra, seres humanos, querido. É nós que podemos fazer o bem e o mal para os outros. É nós, seres humanos, querido. Não existe isso não, jamais, querido. Jamais um criador tão perfeito ia criar espírito, amados, para ficar aqui perturbando os outros. E nem espírito para ficar ajudando, não. É nós que temos que ajudar, querido. Nós, seres humanos, ajudar um outro. Plantar e colher. Tá bom? Tamo junto, amados. Um abraço. Beijo no coração de todos. Então, pessoal, minha base, tá? Há muito tempo eu tenho vindo buscando isso, há um bom tempo já, só que eu não gosto de expor. Hoje tenho a oportunidade de conversar com esse irmão que tem a mesma ideia que eu. Um dos livros, né, que eu tenho é esse aí que eu deixei como capa, tá bom? Isso aqui não é para todos, tá? Isso aqui é impactante, tá? Não tem contradição nenhuma no argumento do rapaz, não preciso citar o nome, tá bom? Espero que isso possa ser esclarecedor e provar que a fé é tudo aquilo que você quer. Provar que as pessoas
se entender que nós somos os filhos, né, do Criador, vamos ter a revelação, que nem ele disse aí, de revelações, que a única revelação que existe é o nosso dia a dia e os nossos conceitos de essência. O que é essas essências? Essas essências são tudo aquilo que a gente promove ao próximo, tudo aquilo que a gente promove de bom ou de ruim nas nossas vidas. Tá bom, pessoal?